extrema importância trazer esse assunto de intervenções clínicas no autismo em adulto. Primeira coisa que antes da intervenção clínica vem a etapa do diagnóstico, que já é uma peleja, né? Tem pessoas que começam a se identificar e cada vez isso vai acontecer mais, porque hoje o foco maior é nas crianças, então o que acontece? Os pais levam as crianças, começam a diagnosticar os filhos, começam a observar o comportamento dos filhos e começa a perceber, poxa, mas eu também era assim. E aí, à medida que vai estudando e conhecendo o autismo, vai se identificando. Isso é o que mais acontece. Então, muitas dessas pessoas que começam a ter os filhos diagnosticados vão chegar nos consultórios dos psicólogos, né, dos neuropsicólogos, psiquiatras, neurologistas, muitas vezes já trazendo essa informação, tá? Mas, na maioria das vezes, vamos supor que sejam adultos jovens, que não tenham filhos, que estão começando a faculdade, ou já são casados, têm filhos, mas não têm filhos autistas. Enfim, muitas dessas pessoas vão chegar nos consultórios psicológicos com quadros, e nos psiquiatras, né, com quadros de depressão, com quadros de ansiedade, com quadros de toque, ansiedade generalizada, transtorno bipolar. Muitas vezes vão receber diagnóstico de esquizofrenia por causa de alucinação, de delírio. O que acontece no espectro, sim, quando a pessoa está com sobrecarga sensorial muito ativada, ela pode ter, sim, sintomas psicóticos. Então, muitas pessoas já receberam diagnóstico de esquizofrenia, né? E não estava no espectro. Qual o problema de tudo isso? Medicamento, tá? Então, começa-se uma jornada de medicação e muitas vezes o próprio medicamento, ele vai gerar transtornos, porque ali você não está medicando a depressão, você não está medicando a ansiedade, não é só isso. Tem algo que está muito por trás daquilo, tá? Então, o que acontece? Quando isso chega na terapia, eu vou falar da minha abordagem. Eu trabalho com abordagens bem não convencionais. Por que eu cheguei nesse caminho das terapias não convencionais? Porque terapia convencional não funcionava para mim. Eu já estudava, já estava na psicologia, sempre estudei comportamento. Fiz terapia, comecei a fazer terapia com 21 anos, focando na questão de habilidade social, timidez, expressar afeto, tudo isso, porque eu percebia na dificuldade de relacionamento. Mas tinha uma coisa que não tinha um alcance, faltava alguma coisa. E aí fui adquirindo mais maturidade e tal, e a minha percepção, a minha dificuldade na terapia foi ficando muito maior. Então eu falo que terapia verbal não faz nem cócega para mim. Porque quando você tem uma mente muito estratégica, muito articulada, principalmente com comportamento camuflado, muitas vezes a gente se identifica com as camuflagens nossas, com as compensações que a gente fez. E quando você leva a dificuldade para a terapia, você descreve um comportamento. Só que quando o terapeuta insiste para chegar em você, quem é você, onde está a sua essência, etc, etc, o que isso fala de você, é o buraco negro do universo, sabe? Assim, não tem nada lá. Vou fechar a porta. Agora, só um instante. Pronto. Opa! Prendeu aqui. Ok, vamos lá. Coisas ao vivo. Tá. Vocês viram o meu cantinho ali, gente? Aqui é o meu casulo, eu fico ali. Aqui é o lugar que eu deito, que eu leio, que eu me autorregulo. Tem luz, cheirinhos, é um escritório bem sensorial, super recomendo. Então, aí as pessoas chegam no consultório, muitas vezes com ansiedade, depressão, tomando muito medicamentos. E aí
terapias que eu trabalho, que eu vou falar de cada uma delas. Quando um paciente chega para mim, a primeira coisa que eu faço após a sessão inicial, de conversar, ver a demanda dele, é um mapeamento com eletroencefalografia, para ver que a gente chama de mapeamento cerebral, que eu uso uma técnica que é o neurofeedback, e o software, a gente consegue fazer esse mapeamento cerebral e ver como esse cérebro está funcionando em questão de frequências, né? Áreas mais ativadas, áreas menos desativadas, padrões de lentificação, padrões de ativação desse cérebro. Então, como o psicólogo trabalha com comportamento, o órgão do comportamento é o cérebro. Então, eu preciso saber como esse cérebro está funcionando. E vou usar também vários recursos que eu tiver disponível ali para ajudar a pessoa a se expressar, a se ver. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório e a gente não percebe que ela está no espectro, né? Vai sendo à medida que vai acontecendo as sessões, você vai percebendo. Eu já falei aqui de um caso de uma paciente, que ela era paciente de terapia, e eu fui percebendo algumas dificuldades que ela trazia de ansiedade era por disfunção executiva, porque ela realmente não conseguia organizar muitas coisas na vida dela. Então, não adianta só medicamento para controlar a ansiedade. Eu preciso entender de onde está vindo aquela ansiedade. E tem um funcionamento cerebral ali que está com déficit, que está gerando dificuldades comportamentais e práticas na vida. E durante as sessões de terapia, foram meses, né? Eu fui percebendo as dificuldades, fui criando uma hipótese na minha mente. Falei, vamos testar um pouco as funções executivas para ver como que tá. Eu não ia fazer avaliação neuropsicológica, mas quando eu fiz testes simples de funções executivas, ela teve muita dificuldade, principalmente na psicomotricidade. Pô, é uma moça que está na faculdade já. Você fala, gente, é muito incoerente isso. E a terapia com ela era muito difícil, porque não vinha conteúdo dela. E ela era muito articulada, muito inteligente, sempre saindo pela tangente. E aí, quando chegava na parte de regular as emoções, era tudo muito intenso, impactante, a ponto de chegar próximo de um colapso ou de uma crise. E aquilo foi me chamando muita atenção, né? Então você vai vendo as questões sensoriais, você vai investigando tudo isso, é tudo muito complexo e não vai ser avaliado apenas em uma sessão. A gente precisa de tempo, a pessoa vai sentindo mais à vontade, vai apresentando outros comportamentos, enfim. Então, uma das técnicas que eu trabalho é o neurofeedback, uma coisa que me ajudou muito nos meus próprios processos. Dificuldade atencional, de concentração, principalmente na época do mestrado. Regulação de sono, né? De vez em quando eu tenho uma desorganização do sono e aí o neurofeedback me ajuda a reorganizar essas frequências. Ok, então, além do neurofeedback, que é extremamente recomendado no espectro do autismo para adultos, aí eu vou falar por quê. Depois eu falo, deixa eu voltar no neurofeedback, depois eu falo das outras abordagens. O que acontece? Então, igual essa mocinha, apesar de que ela tinha uns 22 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento, principalmente pré-frontal. Então, é aquela história, quanto antes intervenções, melhores, ok? Uma criança que está no espectro, ela vai fazer, por exemplo, a terapia de integração sensorial, que quem faz é a terapia ocupacional. Isso é fundamental no espectro do autismo. A questão sensorial é a base de muitas das nossas dificuldades. Só que aí, pensa, a criança que já está fazendo integração, ela vai crescer com o cérebro estimulado, mas os pequenininhos, os baixinhos, né, dos anos anteriores, que hoje já são grandinhos, não tiveram essa estimulação sensorial dessa forma, né? Então, a gente aprendeu na marra. A gente criou as estratégias para suportar
mas a custo de muito desconforto, a custo de muita tensão, de muita energia. E de dificuldades de aprendizagem muitas vezes, né? Porque você consome tanta energia para processar certos estímulos em sala de aula, barulho, luz e etc., que o foco não está na aula, então você não vai processar a aprendizagem corretamente. Então, assim, o adulto não foi estimulado quando criança. Então, hoje, os adultos têm um quadro de transtorno sensorial importante. Criaram estratégias, mas gera estresse e gera sofrimento. Um sofrimento que pode não ser observado pelo outro, mas que é percebido, sentido e vivenciado pela pessoa. Esse estresse sensorial, essa ativação sensorial, vai gerar problemas de relacionamento. Por exemplo, eu voltei a fazer academia. E aí, cara, é um ambiente tenso, é muito barulho e tal, mas eu tô focada, vamos lá. E aí hoje eu tive uma sobrecarga sensorial na academia. Murphy tá de mal de mim, ele tá com perseguição. E aí na hora que eu cheguei num determinado aparelho lá, chegou a mulher da academia, passando aspirador de pó, rodeando o aparelho. Falei, não é possível. Mas eu fiquei lá, aguentei, foi me irritando. Ok, aí usei minhas estratégias para seguir em frente. Mas aí já desorganizou tudo. Nesse momento eu dissocio conscientemente para poder tolerar a situação, porque eu queria continuar até o fim. Mas saí de lá bem alterada, bem irritada. E quando eu tô nesse estado, eu fico extremamente silenciosa, carrancuda, não falo com ninguém, né? Se tiver pessoas do meu convívio, eu vou chegar em casa, preciso de um tempo. Se tiver alguém ali, se eu fosse pro trabalho, alguma coisa assim, eu ia ter comportamentos impulsivos e impacientes, tá? No trânsito, eu não teria tolerância com erros alheios, enfim. E aumentaria o meu estresse. Então, a questão sensorial na abordagem clínica com autista adulto é importantíssima. Só que não vai ser uma integração sensorial como é feito com as crianças, né? Algumas pessoas cresceram assim, foram estimuladas de forma diferente, fazendo esporte, música, dança. Isso ajuda muito a integrar a questão sensorial. Só que hoje, o que acontece? Um fenômeno no adulto. Quando a gente é mais novo, jovem, 20 e poucos anos, a gente até aguenta muitos estímulos. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, o nosso perfil sensorial muda. A nossa disposição naturalmente muda. Se você não é autista, a sua disposição com barulho e certas situações já vai modificando. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, 30 anos, a nossa disposição chega nos 40, o perfil sensorial já está diferente. É como se de criança a gente tem muita dificuldade, tem um momento que dá regulada, alguma coisa assim, é tolerável e depois ele começa a cair de novo. E aí a gente vai ficando muito irritado ou com mais crises. Só que a crise do adulto, não necessariamente, principalmente pessoas mais contidas e com uma certa estrutura de personalidade, porque autismo não define personalidade, essa pessoa ela pode começar a apresentar quadros de ansiedade e depressão em função da questão sensorial. E aí vai ser tratada com ansiedade ou como depressão. Manda medicamento. Só que esse medicamento altera o sistema nervoso central. E muitas vezes lentifica o que já está lentificado. Ou ativa o que já está ativado. E aí você não melhora, você cria problema atrás de problema, o seu comportamento começa a ficar mais dificultoso. Então, o que acontece? A gente tem, nosso perfil sensorial vai mudando. Então a gente começa a apresentar irritabilidade. Aí você chega no médico e começa para o psiquiatra ou psicólogo, estou irritado, não consigo dormir,
não suporto barulho, não tenho prazer em nada mais. Claro que você não tem prazer em nada mais que você fazia. Atividade física você não consegue ir porque tem barulho. Você não tem mais tolerância para ir pro social. Barulho, pessoas, paciência, zero. Não é... Aí, olha como isso parece o diagnóstico de depressão. Então, isolamento social é critério para depressão, indisposição, alteração de sono, falta de prazer, aumento de apetite. Ok. Então aí, muitas pessoas vão ser diagnosticadas ou vão chegar nos consultórios com quadros de depressão e ansiedade. Bem, por isso que eu falo que a autoidentificação é de extrema importância. A terapia com essas pessoas, em questão de treinamento sensorial, com o adulto, qual tem sido a minha experiência? Porque não tem manual para isso, gente. Né? A partir da minha vivência como autista autoidentificada bem mais tarde e que começou a estudar isso, eu comecei a criar os meus critérios e métodos para eu me autorregular e ir atrás do que me ajudava nisso. Já estive num quadro depressivo, estimulado por excesso, por estresse e insatisfações, enfim. Eu criei, então, um método não, instrumentos para ajudar nessa questão sensorial, porque eu ficava pensando, tá, e aí, como é que vai ser? Existe a terapia ocupacional para integração, para trabalhar a questão sensorial com o adulto? Existe. Então, vale a pena buscar também a avaliação de uma TO. Só que também vai ter que ser uma profissional safa, né? Ela vai ter que ser bem espertinha e já tá mais atenada com essa questão do transtorno em adultos. Porque isso acontecia muito. Eu mandava paciente já adulto, ou adolescente ou jovem para fazer avaliação de transtorno sensorial, processamento sensorial. Não, dentro da normalidade, uma coisa abaixo, outra... Claro, mas já é um cérebro adulto, já tem trocentas mil estratégias. Já é um cérebro treinado, então a avaliação tem que ser muito sofisticada. Então eu vou falar da abordagem neuropsicológica, que não tem nos livros, porque tudo isso é muito novo para todo mundo, né? Eu estou me organizando para escrever um livro, mas eu tenho que encerrar uns projetos aí e eu vou começar, mas está tudo articulado já na mente. Que é o quê? A pessoa precisa começar a aprender a mapear a sua questão sensorial. Perceber, começar a associar, quando eu fui em tal lugar, aquele estímulo, começar a perceber se é a luz, é o som, às vezes é a voz de uma pessoa, às vezes é um cheiro, às vezes é um ruído distante, sabe? Então, quando a gente começa a identificar que eu comecei a ficar irritada, para e analisa o ambiente como um todo. Conscientemente, presta atenção. É o som? O que estava incomodando? É luz? É movimento? O que é? Porque o adulto, principalmente o autista leve, de alto funcionamento, que passou despercebido, que criou muitas estratégias, né? Ele tem uma inteligência, ele tem uma sagacidade e criou muitas estratégias. Quando essa pessoa começar a aprender a identificar os estímulos que está gerando desconforto, o fato de você criar esse raciocínio causa e efeito, já por si só traz um alívio. Traz uma sensação de controle, no sentido de te tirar de uma sensação de impotência. Porque antes de você saber que você está no autismo, antes de você saber de transtorno sensorial, você sentia esses desconfortos e não sabia falar da onde. Então vem essa coisa, alteração do humor, do nada. Olha o bipolar entrando na história, né? Ou então o depressivo, alterações de humor várias vezes ao dia, alguma coisa do tipo. Só que não. Luz, Arthur. Sim, luz, como você muito bem sabe. O Arthur me infernizava em Belém. Ele tinha um relógio que era um refletor
E ele ficava brincando, tipo, isso não se faz com as pessoas, Arthur. Enfim. Mas eu muito articulada, levava na brincadeira. Mas me irritava, de verdade. Tá. Então, quando a gente começa a fazer essa questão de causa e consequência, sem antes saber, antes a gente não sabia que era isso, você simplesmente acha que você ficou irritada do nada. O humor é de lua, né? Isso causa transtorno nos relacionamentos. Quando você observa causa e consequência, você é capaz de contar para o outro: estou ficando irritada porque aquela luz está me incomodando. E aí, bom, eu usava muito esse termo irritação para mim, agora eu mudei e comecei a usar ativação, né? Estou ficando com sobrecarga, estou ficando com o meu sistema ativado, porque a irritação ela trazia para mim um significado bem social, né? Estou muito irritada. Não, estou ficando ativada. A irritabilidade ela vem porque intuitivamente o seu sistema começa a ter necessidade de sair daquele ambiente. Então você começa a ter sensação de querer de ter pressa, você quer ir embora rápido. Você vai no supermercado, você está com pressa, não tem paciência com a moça do caixa que está enrolando, com a velhinha que veio devagarzinho com aquele carrinho cheio de coisa, enfim. Então você começa a ficar irritado, com pressa, porque o seu sistema está te convidando a sair daquele ambiente que está sendo ameaçador. Então, na intervenção clínica, trabalhar a questão sensorial é fundamental com um autista adulto, para ele conhecer o seu perfil sensorial. Não sou eu, psicóloga, que vou contar para você como é o seu perfil sensorial. Eu vou te ajudar a investigar na próxima sessão, como foi, etc. Nossa, eu percebi igual uma paciente minha. Menina muito inteligente, 2 faculdades, enfim, com problemas práticos do dia a dia que você fala, gente, não condiz a inteligência da criatura com a dificuldade prática, né? E aí ela tomava muito medicamento, praticamente sedada. E a gente começou a fazer um processo de desmame mesmo. Porque todo o desconforto físico que ela sentia, ela recorria aos medicamentos. Então, num processo de luz, você pode começar a ter dor de cabeça e enxaqueca. O que você faz? Toma remédio. E se tivesse algo que te ajudasse a se autorregular e sair daquilo sem precisar do medicamento? Porque o medicamento por si só, ele também vai trazer um componente de toxicidade para o seu corpo, que vai ficar mais sensível e começa todo um ciclo de novo. E aí essa paciente, ela começou a aprender a identificar. Ela falou assim, Gabriela, essa semana eu consegui perceber. Eu fui no restaurante, de repente eu comecei a me sentir irritada, comecei a ficar enjoada, e aí eu comecei a analisar e percebi que o barulho dos talheres batendo nos pratos estavam saltitando na minha mente e aquilo foi me irritando muito. E aí quando você começa com uma pequena carga sensorial, vai aumentando, né, o volume dessa sensibilidade e aí de repente começa igual filme mesmo. Os talheres, a voz das pessoas, vai tudo aparecendo muito assim, sabe? Antes ficava tudo no fundo, mas agora está aparecendo tudo. E aí numa dessas você dá uma má resposta num garçom, num pai, na mãe, num marido, num filho, enfim. Então, dos autistas adultos que eu trabalhei na identificação, né, na hipótese diagnóstica e no acompanhamento terapêutico, a base clínica, né, era nesse reconhecimento do transtorno sensorial. Porque é justamente ele que muitas vezes vai gerar cargas de ansiedade. Que pode ser assim, você está no shopping e de repente faz um barulhão. De repente faz um barulhão seria uma coisa muito visível. Mas assim, você está numa loja que a luz daquela loja está desconfortável, mas você ainda não tem consciência de associação. E você começa a se sentir mal, aí começa, o seu sistema registra aquilo como uma ameaça. Se o cérebro registrou como ameaça, qual é o sistema que ele ativa? Né? Luta e fuga, liberação de adrenalina, coração dispara, tonifica a musculatura, você começa a tremer,
Só que não tem ação possível. Você vai fugir para onde? O que está acontecendo ali? Nada visivelmente, conscientemente está ameaçado. Você acabou de começar com uma crise de ansiedade. Numa próxima vez, por muito menos, agora você vai ter medo de passar mal de novo, de crise. Ai, eu fui no shopping, senti mal, tive uma crise de ansiedade, agora eu vou ter medo de ir no shopping, né? Porque aí vem falta de ar, aquela coisa assim. Olha como começa os padrões, os ciclos de adoecimento. Então, quando a gente começa a aprender a conhecer as sensações corporais estimuladas por essas questões sensoriais, reconhecer causa e consequência, causa e efeito, a gente sai desse papel de vitimismo ou de impotência, né? E a gente passa por um papel de ativação, né? De tomada de decisão. O processo de dessensibilização ajuda, e que é justamente o que eu estou fazendo comigo em questão da academia, né? Então eu tenho ficado pouco tempo, hoje acabou se estendendo e me irritou mais, então cada dia eu fico um pouquinho mais. Eu tinha me desabituado totalmente desse ambiente de academia. E eu já frequentei muito, mas o perfil sensorial muda, enfim. Bem, outra coisa que acontece, que a gente tem que entender é assim, o autismo, ele não é um transtorno comportamental apenas. O comportamento, ele vai ser a consequência da condição do autismo. E para não existe comportamento adequado, não existe comportamento funcional se a questão orgânica não está bem. Então, hoje já se sabe que a questão alimentar afeta não só os autistas, como todo mundo. Hoje todo mundo conhece sobre o segundo cérebro, que se fala do intestino, dos neurônios entéricos, que são os neurônios que tem no intestino, esqueci o nome, tem os probióticos, a flora intestinal lá, esqueci o nome dos bichinhos lá, enfim. Tudo isso afeta muito. E se você estiver com seu organismo inflamado por alimentações que não te faz bem, a sua disposição energética, disposição de ação, dores musculares, sensibilidade vai ser muito maior, muito maior. E essa é uma coisa que eu estou vivendo atualmente. Eu estou fazendo essa investigação alimentar, não necessariamente aquilo que é prejudicial para mim é prejudicial para uma outra pessoa, né? Pode ser que o glúten não faça mal para mim, mas, por exemplo, o ovo, descobri agora que eu estou com sensibilidade ao ovo. O ovo era a base da minha alimentação, cara, e assim, eu não estava absorvendo nutriente nenhum. Eu tô lidando aí com uma anemia, estava numa anemia moderada há uns 4 meses atrás, assim, fazendo suplementação. Cara, demorou demais para sair disso. Na anemia, você não tem disposição para fazer nada. E lá vai aparecer sintomas muito semelhantes à depressão, né? E sim, muitas vezes vai ter essa depressão orgânica. Você não tem energia para fazer as coisas. Você começa com alteração de padrão de pensamento, de sensações, de humor, porque o seu sistema está inflamado. Comportamentalmente, você não vai ter disposição para nada. Aí, olha só como vai gerando uma coisa, gerando a outra. Aí, você está, a questão alimentar, o organismo inflamado, você ainda não sabe qual alimento está te fazendo mal. Às vezes é uma coisa básica da sua alimentação, e que não tem a ver com as coisas clássicas que se diz que faz mal para o autismo, porque o seu organismo é o seu organismo. Então, quando você vai sair, você está num quadro de inflamação orgânica, você não vai ter disposição para as coisas, mas olha só, você está trabalhando, você tem trabalho, você tem a sua vida profissional, você tem prazo para entregar, você tem relatórios, você tem avaliação, você tem que cumprir funções
Você tem hora para chegar, você não tem hora para sair. Aí chega em casa, tem filho. Não tem energia para aquilo. Você vai começar com uma sobrecarga, alterações de humor. E aí você sente não ter disposição e a sua mente fica, eu não vou dar conta. Aí você tá lá já com a atenção alterada, porque você já tá com alteração cognitiva, o seu sistema tá rebaixado. Agora você está cometendo já mais erros no seu trabalho e agora você fica hiper alerta para tudo que você faz e às vezes retrabalho para não deixar escapar nada, para não ter críticas e queixas sobre você. Então você já não tinha energia, agora você está gastando uma energia extra porque você mesmo está se policiando, porque você não confia mais em você, tá? Você já está falhando, o que aumenta o seu nível de estresse. Isso vai causar uma depressão. Hoje já se sabe que o nível elevado de estresse é um dos maiores causadores de depressão. Porque depressão é um adoecimento orgânico. Nós temos um cérebro, um órgão na cabeça que adoece como qualquer outro. Tá? E que não funciona sozinho. Nós somos seres integrais. O cérebro é o corpo e o corpo é o cérebro. O cérebro está no corpo. Então, se tem qualquer coisa alterada no corpo, vai alterar o cérebro. E se tiver qualquer coisa errada no cérebro, vai alterar o processamento corporal, a sensação corporal. Tá? Bem, então, na abordagem terapêutica, com um psicólogo, eu estou falando do psicólogo, gente. E das minhas vivências e experiências. Tá? Trabalhar a questão sensorial é importantíssimo. E outra coisa, assim, que vai ser top 10 lá na lista, é trabalhar a ansiedade. Principalmente a ansiedade social. Porque autista é assim. Ele pensou que ele tem que ir na esquina comprar pão, isso já é uma grande ameaça. Tá? E, gente, parece ridículo, mas não é. Cara, eu sou uma pessoa super articulada. Eu tenho estratégia para tudo nesse universo. Mas se eu tiver que ir no correio, isso vai me gerar uma tensão. Uma coisa óbvia. Eu sei que é óbvio. Eu sei que eu dou conta de ir no correio. Eu sei que... Mas vou sair na rua. A hora que eu paro no sinal, que os carros... Eu tô parada para atravessar, ainda tá passando o carro. E do lado tem, no cruzamento, as pessoas... Aquilo para mim é horrível, né? A gente tem essa coisa da autorreferência. Parece que tá todo mundo olhando pra gente, né? Ninguém tá nem te vendo, mas parece que tá... Porque todo mundo tá no celular, então ninguém tá te vendo. Mas aí, parece que todo mundo... Eu fico nervosa, o sinal não abre... É horrível aquilo, né? E antes eu não me dava conta do esforço que era para fazer coisas simples. E depois que eu me identifiquei no espectro, que eu fui percebendo. E aí as pessoas falam, né? Assim, tem a sensação... que depois que elas se identificam ou recebem o diagnóstico, parece que piora. Não é que piora, é porque agora a gente passa a ter mais consciência do nosso comportamento e passa a perceber que a gente fazia esforço, porque a gente não tinha consciência que a gente fazia esforço, tá? Exatamente, a gente fica com nomezinho de preguiça, fica assim, né? Carro, Detran, Camila, ninguém nem me fala. Eu fiquei 1 mês com o carro na garagem, estragado. Gente, era só ligar pro guincho, eles iam buscar, levar. O dia que eu só resolvi ligar lá, assim, porque aí o carro já não funcionou, né? Era uma questão simples, aí eu esqueci do carro lá. Aí 2 semanas depois a bateria já não funcionou, eu falei, cara, o carro tá estragando cada vez mais. Aí muito aborrecida, irritada. Bom, nesse dia eu desmarquei os pacientes da manhã, a princípio, porque eu decidi, amanhã eu tenho que ligar. Aí liguei, é o evento do dia, é a ligação para chamar o guincho, né? Porque aí fica aquelas ligações, senhora, pode me passar o seu CPF? E às vezes eu entendo errado, aí dou informação errada, pode repetir? Aí uma vez uma pessoa me falou, mas por que a senhora tá me pedindo para repetir se eu já falei? Nossa, que falta de sensibilidade, né? E essa vez eu fiquei pensando, é mesmo, ela repetiu. Por que eu pedi para ela repetir? Eu tinha escutado. Mas é porque eu não processei a informação e eu fico insegura, né, de entender alguma coisa de errado. Enfim, então essas coisas são muito coisas
práticas do dia a dia, são trabalhosas pra gente, tá? Então, entender esse funcionamento na terapia é fundamental para o paciente, para ele entender o esforço que ele faz, para ele criar estratégias, para ele criar recursos ou rede de suporte para isso, e perceber a ativação da ansiedade. O mosquito tá paradinho lá agora, mas eu vi ele, olha, ele tá andando. Desculpa, gente. Tá, vou voltar aqui, atenção. Pô, toda vez que eu vou fazer um vídeo tem um mosquito, gente. O vídeo que eu fiz esses dias de uma borboletinha passando. Tá ali o mosquito andando no calendário. Mas tá, deixa ele ali. Droga, chamou minha atenção. Agora eu só tô pensando no mosquito. E é isso. E aí a gente vai adiando essas tarefas. Assim, eu falo que é procrastinação de alta performance, né? É nível profissa mesmo. Aqui não é para amador, não. Porque aí a gente vai ficando sem documentos, a gente não vai no banco resolver as coisas que tem que resolver, e o negócio vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve que você sabe que está vivendo, que está virando uma bola de neve. A sua mente está lá, você está fazendo as suas coisas do dia a dia, mas tem aquele inferninho na sua mente te falando que a bola de neve existe. E isso vai gerando tensão, estresse, angústia. Um dia a ansiedade explode, a depressão explode, enfim. Tá, não. Gente, eu morro de dó de matar os bichinhos. Daqui a pouco ele... Bom, quando eu terminar, ele vai embora. Imagina a live, eu pego um Paigo aqui, né? Assassina de bichinhos. E com a barata, eu fico torcendo pra barata ir embora, porque eu não quero matar a barata. Transtorno sensorial, barulho da baratinha sendo esmagada gera uma aversão profunda. Eu não tenho problema com a barata, eu não quero matar ela, eu só quero que ela vá embora, né? Enfim, a sua tá na hora, né? Isso que é procrastinação de alta performance, né? E aí, essa questão da procrastinação de alta performance tem tudo a ver com funções executivas, que a gente falou na live passada, tá? E se isso não for trabalhado num processo terapêutico, de reabilitação neuropsicológica, eu não falo nem reabilitação, porque reabilitar é quando você perde uma função, mas você nem tem essa função. Então é treinamento de funções executivas. Terapia verbal, só verbal, não faz nem cócega, né? Porque a gente chega no terapeuta, dá nó em goteira, esconde a ponta. Eu saía da terapia assim, gente, enganei todo mundo, enganei o terapeuta, não era nada disso, saía me sentindo ridícula e tal. Então eu comecei a procurar terapias não convencionais, sempre gostei do não convencional. Então, passando para essas outras terapias, né? Essa live vai ficar salva e vai ficar salva 24 horas aí no Instagram, depois eu vou colocar ela lá no YouTube, tá? Então, tendo dito essa parte da habilitação cognitiva, da pessoa perceber, isso é um trabalho muito cognitivo. Significa que é terapia comportamental cognitiva? Não, gente. Terapia comportamental cognitiva é só uma abordagem, é só uma técnica. Eu uso técnicas da cognitiva? Uso técnicas comportamentais, mas uso porque uma abordagem só não dá conta do ser humano, que é muito complexo. Então eu não entendo essa coisa de médico ficar receitando, indicando, né, encaminhamento psicológico para terapia comportamental cognitiva. Só que não. Isso é um grãozinho de areia no universo. O ser humano é complexo demais para uma abordagem, tá? Então, assim, na verdade, o psicólogo ele tem que ter o instrumental para aplicar ao paciente dele de acordo com a necessidade do paciente. Bem, em função disso, fui atrás de várias outras abordagens e encontrei algumas
bem interessantes, que inclusive aba para o autismo é para criança e é uma abordagem, é comportamental, mas para criança, assim, é extremamente útil, principalmente para os quadros mais moderados e graves, né? Mas a questão sensorial, processamento, a integração sensorial é importantíssimo, né? A TO é importantíssima. Para os crescidinhos, para os autistas adultos, um acompanhamento com uma TO também pode ser muito interessante para trabalhar funções executivas, mapeamento de vida prática, trabalhar comportamentos de execução, tá? Então, muitos pacientes eu encaminho para a TO, para aprender, para trabalhar questões de vidas práticas, de atividades de vidas práticas. Por exemplo, alguém comentou aí, acho que foi a Camila, que falou que está com a carteira vencida, né? Tem acompanhamento, tem terapeutas que trabalham com acompanhamento terapêutico, que acompanha o paciente em situações. No psicodrama a gente chama isso de ego auxiliar. Se você não consegue fazer sozinho, você arruma um ego auxiliar. E pode ser o terapeuta? Pode ser o terapeuta. Por isso que hoje eu falo de terapias não convencionais. Porque se eu precisar sair do meu consultório para ir com o paciente passo a passo, ajudando ele a executar, a renovar sua carteira que está atrasada trocentos mil anos, eu quero ter liberdade de fazer isso, tá? Aí entra outra coisa interessante sobre o autista. Por exemplo, para mim, eu teria dificuldade para fazer, mas para o outro, eu visto a camisa e eu viro um trator e resolvo o que tiver que ter que resolver. Então, isso acontece muito. Eu já fiz outras lives aqui, falei de empatia, e às vezes o meu cérebro é assim: se eu vejo uma pessoa com problema, imediatamente eu não quero aquela pessoa em sofrimento. Eu quero sanar o sofrimento dela e eu sei que eu posso ajudar porque eu sanei o meu. Né? Nem que seja assim: olha, não tem nada que você possa fazer agora e tudo que você tem para fazer é tolerar seu sofrimento. Então eu vou te ensinar a tolerar seu sofrimento. Então a gente tende a fazer para o outro aquilo que a gente não faz para a gente, em questões boas, práticas da vida. Você vai no banco para amiga, mas não vai para você. Você tira a carteira para amiga, mas não tira para você. Né? E aí as pessoas falam: mas como você não dá conta de fazer isso para você? Né? O Paulo, que já fiz neurofeedback, mas quando estimulava o córtex pré-frontal me deixava mais ansioso e com insônia. Como contornar isso? Então, porque eu vou falar do treinamento com neurofeedback, porque tudo tem que ser acompanhamento individualizado. Né? Aí, tá, eu já vou falar, viu, Paulo? Só um instantinho. Eu vou concluir essa parte aqui. Então, quem é terapeuta, quem é psicólogo, aí, que eu não estou falando só para os autistas, eu estou falando para os psicólogos também, né? E provavelmente vocês têm amigos que são psicólogos ou têm seus próprios psicólogos, vocês podem compartilhar com eles as minhas reflexões. Eu estou falando das minhas experiências. E pode ser que tem outros profissionais que estão tendo outras experiências muito bacanas também. E essa troca, ela é fundamental para a gente desenvolver atendimento de qualidade para as pessoas, porque está todo mundo aprendendo sobre isso, né? Então é juntar forças. Então, vamos a outras terapias. No consultório mesmo, uma abordagem que auxilia muito na questão do autismo em adultos é o processamento de emoções, tá? Técnicas de processamento de traumas, de processamento de memórias. Quais são essas técnicas? Né? O EMDR, que é a terapia de movimento dos olhos, que tem um protocolo específico junto com uma estimulação bilateral,
que é uma técnica de processamento de traumas e de memória. Eu vou explicar aqui como é o processamento de memória e de traumas. O Brain Spotting, né, que é um ponto no cérebro, também trabalha processamento de traumas e memórias emocionais. O Arthur conhece, né? Eu pego, sabe o que acontece, gente? Quando eu conheço uma técnica nova, eu aplico nos amigos, tá perto de mim, posso testar em você? Usa isso, funciona, vê se funciona. E eu vou testando em mim, no papagaio, no cachorro, pai, mãe, todo mundo assim, sabe? Adoro cobaias. Não pode falar cobaias, né? Tem que falar, não é nem sujeitos mais, é participantes, colaboradores. Então, o próprio estímulo... Então, o estímulo bilateral, ele funciona, ele ajuda a processar a informação cerebral, ele ajuda na sobrecarga sensorial. Então, o MDR, o Brain Spotting, a base dessas terapias é a biopsicologia relacional. Começa a criar assim, uns nomes muito doidos, né? Mas biopsicologia relacional. Tá? Então, a biologia como base do comportamento humano, porque nós somos seres orgânicos e se o seu organismo não está bem, não existe comportamento funcional. Então, que mais? Brain Spotting, EMDR, de focalização. A focalização é a base, por exemplo, do Brain Spotting. A abordagem agora do Diogo Lara, que eu também sempre falo aqui, que é um psiquiatra, que tem um livro Imersão, que eu recomendo. Sim, você foi cobaia. Não, mas foi por um bom experimento. O Arthur, quando eu te passei o bilateral, foi para alta performance no jogo de tênis, hein? No jogo de tênis, não era para processar trauma. Porque o estímulo bilateral, essas técnicas todas de processamento de traumas também podem ser utilizadas para alto desempenho, que eu gosto muito. Que são essas técnicas? Então, a abordagem do Diogo Lara é a abordagem integrada da mente, porque aí você vai trabalhar toda essa questão orgânica. O bom da formação do Diogo Lara, fazendo propaganda aqui dele, mas vale a pena, é porque não é só para psicólogos. Então, quem é TO, quem é dentista, quem é enfermeiro, quem é terapeuta holístico, o que for, dá para fazer essas terapias, tá? Essa abordagem integrada da mente, porque você vai aprender a conduzir a relação terapeuta-paciente e utilizar os recursos naturais do organismo para se autorregular, que é o que a focalização também trabalha. Então, por que essas terapias são muito eficientes? Saca só, a linha de raciocínio. Uma criança autista que não foi diagnosticada, então, desde criança, ela tem desconfortos sensoriais. Então, situações normais para outras crianças, essa criancinha com transtorno sensorial, ela está aprendendo a perceber o ambiente dela como ameaçador, porque situações simples geram nela ativação. Então, essa criança ela está crescendo com aprendizado de memória de tensão, de desconforto constante. Isso são memórias de traumas, né? De desconfortos, registros. A gente tem memória corporal. Emoções a gente sente no corpo. São questões fisiológicas. Então, a criança que tem transtorno sensorial, que não é treinada, que não é estimulada, ela vivenciou vários trauminhas e teve que dar conta da sua questão sensorial e desconforto orgânico sozinha, porque muitas vezes ela nem consegue expressar isso. É o que aconteceu com muitos de nós, tá? E aí,
isso tudo, esse desconforto, está registrado na nossa memória corporal, memória de sensação. A gente não tem memória só de fatos, a gente tem memória sensorial, memória muscular, tá? E quando a gente vai fazer essas técnicas, focalização, EMDR, brain spotting, abordagem integrada da mente, a gente acessa essas informações que no dia a dia a gente não foi treinado a acessar, né? Então você simplesmente aprende a sentir o seu corpo e deixar o seu corpo se autorregular, dar tempo e espaço para o seu cérebro processar aquela informação. Então vem desconforto, coração dispara, vem frio na barriga, a mão fica gelada, treme, enfim. Mas aquilo tudo é registro, né? O nó na garganta, o aperto no peito, e aí a gente vai aprendendo. Então essas terapias, elas são muito bacanas, porque você vai ao mesmo tempo trabalhando a aprendizagem para você aprender a se autorregular quando você não estiver na terapia com o terapeuta, e você vai integrando aquela informação antiga. O que é informação antiga? Quando você era criança e os estímulos eram muito ameaçadores, você não tinha recurso cognitivo e emocional para administrar aquilo e lidar com aquilo. Então você criou estratégias ou defesas muito infantis, normais para a idade. Só que você cresceu com aquele registro. Hoje você é adulto e aí, em um determinado momento, um estímulo pode ser gatilho de acessar essa memória emocional muito desconfortável lá da infância, onde muitas vezes uma pessoa pode ter uma crise de pânico. Ela está vivenciando algo atual, presente, com uma carga emocional de registro infantil. Como carga emocional de registro infantil? Essa informação ficou registrada no cérebro dela. Lá nos neurônios criaram sinapses e se comunicaram. Olha, sabe quando isso acontecer? Isso é perigoso, tem que reagir desse jeito. Informa o nosso sistema emocional lá que é alerta. A amígdala, que é a responsável por liberar sistema de luta e fuga, fica desesperada, desequilibrada lá, e você começa a ter um ataque de pânico. Tá? Então, essas abordagens de processamento corporal, de processamento de memória emocional corporal, elas têm um resultado muito interessante. Não só em autistas, né? Todo mundo tem registros infantis de sobrecarga emocional, de pequenos trauminhas. Traumas não precisa ser coisas grandiosas. Para uma criança com transtorno sensorial, muita gente pode ser um trauma, né? Enfim. E aí, a última, eu vou contar uma vivência minha para vocês entenderem onde que isso afeta na questão sensorial do autista. O último curso que eu fui agora com o Diogo Lara, eu fui voluntária lá, né? Fui cobaia. Gente, eu não faço os outros de cobaia, só faço, eu também sou, sabe? Adoro cobaia. Opa, escolhe eu. Adoro experimentar as coisas diferentes. E aí ele me chamou para fazer a demonstração lá e fui. Primeira coisa que aconteceu, né, foi a dissociação. Porque eu estava no meio lá da salinha, todo mundo assistindo. E aí eu fui narrando o que vai acontecendo, a sensação do meu corpo. E eu sou muito perceptiva, né? Então eu sou muito autoconsciente, eu percebo tudo que está acontecendo no meu corpo, não tenho medo disso. E essa é a diferença entre eu e os meus pacientes. Não é que eu não sinta os desconfortos, eu sinto todos eles, mas eu não tenho medo deles. Então, nenhum desconforto vai me gerar crise de ansiedade. Já vai dar 1 hora, mentira. Eu recebi uma mensagem assim, foi a Patrícia, né? Gabi, queremos live de 2 horas. Gente, eu faço, mas eu fico... a gente já tá cansando as pessoas, né? Tá. Quando ele começar a sinalizar ali o tempinho, eu despeço e volto, né? E aí, chegou, a gente fui passando, né, na questão da dissociação, esse processamento sensorial.
comecei a sentir um desconforto muito grande, enfim. O que eu processei nessa vivência foi um desconforto sensorial da infância, de bebê, da primeira infância. O que me veio na mente, como que é essa técnica, né? Você começa a prestar atenção no desconforto que vem, e pode ser que não venha conteúdo mental, pode ser que não venha lembranças, pode ser que não venha informações racionais, conscientes. Mas quanto mais você está treinada, mais você consegue captar essas sutilezas. De repente eu estava sentindo um desconforto, eu estava tão desconfortável no meu corpo, né? E a técnica é assim, mergulha nisso, né? Mergulha nessa sensação, deixa o seu corpo te contar o que é isso. E aí me veio uma sensação assim, gente, esse cobertor está me incomodando, eu estou me sentindo presa. Eu acionei uma... Olha, Arthur, você não pode fazer esse tipo de brincadeira com autista. A gente leva tudo concreto. Eu já acho que tá perturbando, né? Mas enfim. Então, eu acessei uma memória sensorial de bebê, né? E aí me veio flashes das fotos, das minhas fotos de bebê, quando eles enrolavam um bebezinho naqueles cobertor tipo casulo, tipo múmia, pequenas múmiazinhas. Imagina, eu devia chorar horrores, eu não devia conseguir dormir. Eu tenho meus defensores, Arthur, olha só. O Arthur é um amigo muito querido, gente. Sei não, eu acho que ele tem um pezinho, viu? O Arthur é limítrofe, ele também tem hiperfoco. Passa a madrugada trabalhando, não descansa, não come, enfim, sei não, Arthur. Olha lá. Então, cara, memória sensorial de bebê. Não se sentir confortável. E depois me veio outra sensação, banho. O banho me veio um flash, assim, né? Uma sensação, nossa, o banho, a água do banho. Então, o que era aquela vivência ali? Eu estava trazendo à tona, integrando no meu sistema uma memória corporal de desconforto sensorial de bebê, né? Muito bem, agora ele está falando aqui que temos 15 segundos. Então, eu vou e volto. E tenho que falar depois sobre o neurofeedback, que foi o comentário do Pablo também, certo?